ISG e ODS em startups e pequenas empresas. Desafios e oportunidades dessa jornada. Quem irá apresentar este tema é arquiteta, empresária e consultora por 30 anos, foi também pioneira em certificações ambientais desde 2006, sendo parte da lista das 10 mulheres que são destaque no mercado da construção sustentável no Brasil. Foi cofundadora e conselheira de administração da Petinelli. Hoje é conselheira de inovação, formada na PNUD e compartilha sua expertise sinérgica às agendas 2030 e ESG em startups e em empresas. Como advocacy, engaja o mercado para um capitalismo mais consciente em artigos, podcasts, e-books e palestras. Seja muito bem-vinda, doutora Sandra Pinho Pinheiro. Obrigada, Celso, pelo convite. Obrigada a todos por estarem aqui presentes. Bom, quero deixar claro aqui que vocês já ouviram toda a questão sobre o conceito, sobre o ESG e uma boa base de ODS. Então, eu tenho a grata missão aqui de trazer o como, né? Eu acho que todos devem perguntar, o que eu faço hoje? O que eu posso fazer amanhã? E também desmistificar muitas das questões que a gente ouve na mídia, que eu acho super importante. É sempre uma avaliação minha, a 80 mil pés, de toda a carreira voltada para a sustentabilidade e saúde. Nesse tempo que estamos, em que se demoniza ou se romantiza o ESG, eu acho que a gente tem que parar para pensar o que exatamente nós queremos. Que ferramenta é essa? Como bem o Roberto disse, não romantizem o ESG. ESG realmente vem do mercado de capitais e nós estamos falando de grana. Ponto. Olhando sobre esse aspecto, é muito mais fácil de tomar decisões para a sua empresa, para a sua carreira, né? E isso é importante. Da mesma forma, não demonizem, porque ESG, como uma ferramenta, ele também alavanca as coisas que eu mais vi e me entusiasmei com o movimento do ESG, é que ele carrega a Agenda 2030, os ODS. Então, isso é uma coisa muito bacana e me deixou muito esperançosa, porque, até então, a Agenda 2030 estava meio no esquecimento, e eu gosto de informar, de explicar. Muitas pessoas me perguntam o que tem ESG a ver com ODS. Talvez não saibam, mas cada objetivo tem várias metas dentro desses objetivos que devem ser atendidas. Todas são desafios. As 169 metas dos ODS são desafios. O ESG traz as exigências do mercado financeiro para aquelas metas que são muito mais impactantes e que trazem risco financeiro. É onde se encaixa, ótimo. É onde se encaixa o ESG dentro da Agenda 2030. Então, por que não olhar para a Agenda 2030? Porque você vai estar atendendo o ESG da mesma forma, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. São algumas frases que eu trago mais para esse, como eu já falei, né? Fui adiantando, não romantize o ESG, né? Não demonize o ESG. E sua empresa não é a ESG. Por que eu vejo isso? As pessoas estão tomando ESG como se fosse um selo, um material, algo que se compra. E não é isso. ESG é uma jornada, como também vocês já puderam entender de todos os painéis que estiveram aqui. É uma forma das empresas demonstrarem o seu desempenho no aspecto ambiental e social para mostrarem possibilidades ou capacidade de receber investimentos, né? Então, serem atrativas para o mercado de capitais e financeiro. Ponto. Né? Então, você não é ESG. Você pode dizer que está numa jornada relacionada ao ESG. Aí eu tenho ouvido muito falar sobre qual que é a sigla mais importante, né? A gente ouve algumas coisas. Deveria ter um E na frente de econômico. Mas, gente, veio do mercado financeiro. Economia está implícita, o lado econômico.
Então, faz sentido ele só falar do ambiental, do social e da governança. Então, não tem sigla mais importante. Então, eu escuto o advogado que fala que se sente mais responsável pela governança, e como expertise é de fato, ele diz, não, a governança é o mais importante, deveria vir o G na frente, É muito complicado, né, gente? Tem algum mais importante, vocês acham? Então, é um tripé. Se um deles não estiver de acordo na empresa, ela está em desequilíbrio. Ponto. ESG é para empresas da Bolsa. Vocês acham que é? Quem acha que é? Vamos lá. Não, não é só para empresas das bolsas. Por quê? Porque não, e é uma das coisas que me entusiasma também, que ela traz a cadeia dela de valor. Então, essas empresas que estão na bolsa, elas são obrigadas a capacitar ou fazer com que os seus fornecedores também adquiram ou demonstrem que estão alinhadas com as boas práticas no ambiental e no social, para também não correrem riscos. Também, como já foi falado. Então, isso e acontece de fato. Eu, como diretora de uma empresa, também percebi que os meus clientes internacionais, que eu fazia negócio com ele, mesmo sendo pequena empresa, os programas, as plataformas de negócios me pediram para atualizar algumas políticas, para eu participar daquela licitação, com aquela proposta. LGPD, se eu tinha multas ambientais, algo que eu nunca tinha visto em mais de 30 anos de carreira. Então, gente, está chegando na gente, não é algo que é só para as grandes empresas, e a gente vê muito Boticário, Natura, não é só para elas, afeta você como fornecedor de qualquer outra empresa, ok? Bom, aí, não sei se não está claro, mas quando eu escuto alguém falando que eu vou à falência, se eu implementar ESG, eu já ouvi isso, eu gosto de trazer esse raciocínio. Né? Em 1888, utilizar escravos fazia parte do modelo de negócios. Ninguém pensava em pagar funcionário, traz os escravos. Né? Na sequência, Getúlio Vargas tinha as leis trabalhistas. Também muitos devem ter dito, eu vou falir se eu pagar todos os impostos referentes às leis trabalhistas. E o que quer dizer agora, se eu implementar o ESG? O lado bom é que nós temos uma consciência coletiva que está melhorando. Né? Eu sou uma otimista, gente. Então, isso é sinal que a nossa sociedade está evoluindo. E eu espero que daqui a 20, a 30 anos, a gente diga, gente, que absurdo falar um negócio desse. Né? Como que eles achavam que isso não era possível. E aí eu ainda acho meio... O pessoal que é anti-ESG, que agora está surgindo um movimento anti-ESG, e eu também olho, e já me perguntaram o que eu achava a respeito, provavelmente quem está falando contra é o pessoal do carvão, é o pessoal que gosta de, para a sua colheita, trazer pessoal do norte do Brasil, com trabalho análogo à escravidão, esse pessoal vai ser contra, porque, nossa, não cabe no meu modelo de negócio. Então, tem gente que não está tão evoluída ainda hoje, infelizmente. Né? Mas isso aqui é importante. Eu estou falando aqui de consciência. Tá? Nós precisamos de consciência para adotar boas práticas. Então, eu largo um pouquinho nesse momento, eu deixo o ESG para estar atrativo no mercado, e eu paro para pensar como é que eu posso provocar um impacto positivo com a minha empresa, com os meus negócios. São os negócios conscientes. Então, dentro desse conceito, eu gosto de atuar também com startups. E eu escuto muito falar, sou grande empresa que consegue fazer isso, eu sou pequena, eu não tenho tempo. Startupeiro diz que só está olhando para o MVP dele. Alguém tem startup aqui? Não. Mas tudo bem, que serve para pequena empresa também. Eu comecei a fazer esse curso porque ele é do PNUD, né? E é recente. E ele trata justamente de medição, que é o que está faltando agora. Para quem já está nesse processo, quem já está no caminho, fica na dúvida no como fazer.
né? E eu comecei a fazer o curso porque medir impacto e gerenciar do lado do empreendedor, do empresário, eu já sei como mentorar. Mas é legal da gente ver o lado do investidor. E esse curso ele se volta com as duas visões, o lado do empreendedor e o lado do investidor. Eu achei muito bacana. Não está traduzido, tá, gente? Porque eu só reproduzi o slide deles. Para vocês verem aqui, eles dão. Isso já está tão evoluindo ali dentro do PNUD, que tem o padrão de impacto do ESG para os fundos de investimento e também para o Venture Capitals também. Então, para vocês verem que isso já está acontecendo, né? Então, as empresas, as pequenas empresas, as startups, esse é o recado aqui, se alinhem, porque vocês vão ficar atrativas também para o mercado, né, de investimento, além de estar fazendo um impacto positivo no mundo, né? Aqui eu também trouxe mais uns slides, só para explicar que aqui o fundo de investimentos, e quando a gente fala que é algo real, que é algo seco, Roberto também tem razão, porque eles têm que escolher, o fundo de investimentos tem que escolher quais ODS ele quer contribuir, que esteja alinhado com o portfólio dele. Não é fazer propaganda, não é marketing, é ver o que faz sentido para o negócio, isso é muito importante, né? E aí, dentro da área de impacto que ele quer atuar, ele define ou vê qual que é o ODS que faz mais sentido, e, dentro do ODS, qual que é a meta que ele entende como mais relevante para o negócio dele. Lembra da matriz de materialidade, né? E aqui ele define quem que ele vai atingir, e isso vira missão. Esse curso instrui, inclusive, como isso deve virar a missão, a declaração, os documentos desse fundo de investimento para toda a cadeia do mercado de capitais, né? Bom, aí, quando a gente fala, então, de ESG em relação aos ODS, só para reforçar, essa imagem é uma classificação rasa. Por quê? É simplesmente para quem não tem nenhuma noção de onde elas se encaixam, né? Então, o Age Environmental, normalmente, são os ODS que estão ligados ao planeta, à água, à energia e tal. Mas crise climática afeta as pessoas também, é uma questão de governança também. Então, como mesmo diz na Agenda 2030, são assuntos transversais e não podem ser vistos de forma isolada. Isso é importante aqui. Mas, para facilitar um pouco do entendimento, é legal de seguir adiante. Bom, aí, dentro disso, de uma forma, como é que eu começo? Eu fiz um trabalho com startups e pequenas empresas de entender o momento de crescimento. Lembra que, quando falo em jornada, isso quer dizer que eu começo de onde eu estou, né? Então, muitas pequenas empresas dizem, olha, como é que eu só tenho um sócio? Eu tenho 5 empregados, como é que eu vou ter um conselho diverso? Calma, então tem muita desinformação, e essa empresa não precisa colocar um conselho diverso se ela não está nesse momento, né? Então, considerando aqui, aí eu fiz uma análise em relação, claro, à maturidade, mas também em relação aos temas mais importantes dessa empresa. Quando a gente fala de espaço físico e processo de produção, tem alguns temas que são materialidade para esse foco, né? Então, medição de desempenho é algo que todas as empresas têm que começar a trabalhar nisso. Ninguém sabe o quanto gastou de energia no ano anterior. Você pergunta para a sua empresa, você não sabe, né? Na sua casa, você não sabe. Então, se a tua empresa é pequena e você está numa residência, no condomínio, comece descobrindo, fazendo o levantamento de quanto você gastou no ano passado. Dados são importantíssimos hoje, e também para medir o seu impacto, ok? Então, assim, materiais, quanto você compra de papel, quanto você descarta,
né, de recicláveis, de resíduos, né, conforto, como que está no teu escritório? Então, vamos falar de pessoas dentro desse espaço físico. Tem luz natural, tem iluminação natural, como que você recebe esse colaborador no teu espaço físico? Então, tudo se interrelaciona. Então, comece por essas pequenas coisas. Ah, não tem coleta de resíduos? Você atua no condomínio? Você está no condomínio? Vai na reunião de condomínio, pede para eles fazerem a separação do resíduo. É o início da jornada, e por mais que vocês pensem, não pode ser só isso. Não é só isso, é o começo. Né? Enfim, você saiu da sua casa, foi para o escritório, comece a monitorar e comece a gerenciar. O que eu posso fazer para diminuir minha conta de energia? O que eu posso fazer para diminuir minha conta de água? Né? Resíduos, a mesma coisa. Tá. Aí, quando a gente fala de governança e pessoas, né? Aí eu digo para o pessoal de startup, vocês podem ser mais atrativas para o investidor se vocês estão atendendo algumas das dores, tanto para o mercado de capitais, que é o risco de investimento, quanto para o planeta e para o meio ambiente. Então, se você está montando um negócio, que tal procurar fazer seu produto com resíduo que é de passivo ambiental? Fazer um material que tenha pneus. Você está ajudando com que elimine esse passivo ambiental, você está economizando também. Então, vejam, negócios conscientes não são necessariamente algo que você incorpore custo. Né? Então, é uma questão de usar de forma inteligente o que você pode atender de impacto, tá? Fazer um impacto positivo de verdade. Ser um negócio com lucro, mas que ele traga bem ou para as pessoas da comunidade ao redor, ou as duas coisas, né? Impacto ambiental e social, é possível. Saúde mental e bem-estar, por exemplo. Né? Tem uma certificação internacional que é de cuidado com as pessoas, chamado WELL. Uma das boas práticas que ela cita é de você ter um curso de formação para o seu nível C-level, né, para as chefias, para os gerentes, para eles saberem identificar funcionários ou colaboradores que, de alguma forma, estão desequilibrados. Então, as chefias tentarem identificar, no primeiro momento, quem está precisando de ajuda. Então, é algo que a gente não costumava falar. A pandemia trouxe realmente esse assunto com uma forma mais clara. E aí, como que você lida com... Você está começando a contratar? Como é o seu contrato com seus fornecedores? Né? Se eu falar em compliance, né? Como são os seus contratos? É tudo legal? Está tudo formalizado? Então, você não tem condição de ter um conselho, mas, o mínimo, você tem que ter uma estrutura de governança ali e um planejamento a médio e longo prazo. É isso que os bancos querem ver. Se você sabe para onde você está indo, em que velocidade. Né? Enfim. E aí, eu criei um e-book justamente para suprir um pouco essa falta de informação e trazer provocações. Então, se vocês quiserem entrar, né, ela tem faz uma série de perguntas, tá? Sobre cada fase de uma startup, que vocês também podem relacionar com as pequenas empresas. Né? Então, se você identifica a fase que você está, faça as perguntas e procure responder. Né? E encarar as fragilidades como desafio. Então, não é jogar para debaixo do tapete. Se você tem um serviço de entrega, né, do seu produto, como que é a logística disso? Se você tem uma logística que usa carro convencional, a diesel ou a gasolina, como você pode fazer? Você pode se aliar com uma startup que faz entregas com bicicleta.
Eu, na minha empresa, eu podia escolher se eu tinha que mandar um contrato, naquela época que não era tudo digital, 2, 3 anos atrás, não é nem muito tempo atrás, você assinava um contrato e enviava para o teu cliente o contrato assinado. Eu utilizava já, 3 anos atrás, um serviço que é por bicicleta, desculpa. Por quê? Porque emitia menos carbono, eu já tinha essa consciência. Então, às vezes, são decisões simples que você pode substituir na empresa. Olhe para os seus fornecedores. Lembram quando que a gente cita aqui que você é responsável pela sua cadeia? Então, comece a revisar os seus fornecedores para que eles também tenham, além de boas práticas, eles também emitam menos CO2, seja em transporte, seja na produção de determinados produtos que muitas vezes consomem muita energia ou muita água, porque isso afeta todos nós. Não é uma decisão, e é uma das questões que eu também chamo a atenção, porque se você diz, o ESG não é bom para a minha empresa, como assim? Você não vai tentar eliminar os seus próprios riscos, porque é disso que nós estamos falando. Então, não faz o mínimo sentido alguém ser anti-ESG. Tem alguma coisa errada nesse raciocínio, certo? Então, é uma das questões. Deixa eu ver. Enquanto cresce o negócio, revise, amplie. Sim, isso é importante. Por que eu acho que, quando, às vezes, as pessoas tentam colocar um selo, e eu já atuei muito nessa área de certificação, esse selo ele é só um momento estático. É só um momento da empresa em que ela até estaria cumprindo essas boas práticas. Mas não quer dizer que, daqui a 6 meses, ela vai continuar com o mesmo desempenho. Então, é muito arriscado existir um selo ESG. Essa é a minha opinião, né? Mas é muito arriscado, porque ESG é um processo, é jornada. É você dizer que, nesse ano, você gastou ou recuperou do meio ambiente áreas degradadas 100 metros quadrados, você recuperou de floresta, e, no ano que vem, você espera recuperar o dobro, 200 metros quadrados. Isso é ESG, é você estabelecer aonde você está, qual a meta que você julga que é factível para o seu negócio, que não vai te quebrar. Sim, você não pode investir a mais do que você não consegue suportar financeiramente. Então, é tudo com calma. E eu vejo que há muito movimento, por isso que eu digo, não demonize. Há um movimento que diz, você tem que fazer tudo. Não. Né? Se chega alguém dizendo, vocês têm que fazer uma due diligence na sua empresa para você ver se você está se adequando, não precisa. Né? Não é nada tão completo que se exige de uma empresa no primeiro momento. O que os bancos querem ver é segurança jurídica, ética, transparência e metas factíveis. Como que eu posso fazer com que eu tenha melhor meu desempenho a cada ano num processo? Então, eu acho que isso... Eu vou terminar um pouquinho antes, porque eu acho que é legal aproveitar, se alguém tem... Se eu tenho tempo, de responder algumas perguntas, eu ficaria bem interessada. É bem interessante essa vinculação com startups, né, onde você refere exatamente a dimensão do negócio. Startup é um estágio inicialíssimo do desenvolvimento de grandes empresas. Mas você já tem tido demanda, Sandra? Porque a gente tem alguns amigos que têm startups. Achei interessante que quando você fala que, na verdade, isso deveria ser um argumento forte na hora de fazer o pitch. Exato. Né? E eu tenho reparado muito poucas empresas, muito poucas startups com essa percepção. Como é que você tem visto isso? Tem tido alguma demanda? O pessoal tem te procurado ou não? Está começando por venture capitals, né? Tem algumas já vendo que isso é um movimento que não tem volta e que ela quer fazer o portfólio dela com startups que tenham esse perfil. Né? As demais ainda estão tentando entender, ou muito mais focadas, como muita parte do mercado ainda, em resultado.
né? Mas é um movimento crescente. Eu tenho algumas, sim, que eu faço mentoria pro bono algumas vezes, e outras não, mas que mostrando essa jornada para cada uma em seu momento, né? E até dando soluções que podem melhorar o pitch delas para o investidor, né? Isso é uma oportunidade de negócios, né? Então, é bem importante que as empresas, e pequenas empresas também, né, quando você se consolida com um perfil que você já tem o mínimo de um relatório, você está já a meio caminho andado de ser contratado ou fornecer serviços para uma Natura, para um Boticário, que está olhando para esse perfil. Então, é estratégia de negócios, né? Você trazer para a sua missão, né, para os seus valores. Você comentou das venture capitals e também aceleradoras tem definido isso como item importante nos pitches. Exato, né? Então, eu sou conselheira de inovação e a gente trata muito dessas questões, né? Como fazer com que a inovação também traga. Então, veja, o que a Natura fez em algumas questões de resolver algumas ferramentas. Ela pode incorporar uma startup, né? Então, o que está começando também é um movimento de parcerias, e tem vários modelos aí de contratação, né? Tanto pode ser de realmente ter a startup dentro, trazer para dentro a startup, quanto só fazer uma parceria e também dar para essa startup mais um gancho, né, uma capacidade de sobrevivência ou de crescimento, vamos dizer, por estar atendendo grandes empresas, né? Então, é bom para os dois lados. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Luiz Hamilton, sou da Universidade Tecnológica, participo do programa de pós-graduação em sustentabilidade ambiental urbana. E, dentro do tema que você está colocando aqui, eu queria uma pergunta, né, mais ampla. Queria que você fizesse dentro dessa tua perspectiva apresentada, se você quisesse colocar um overview assim, bem rapidamente com relação ao que a gente escutou hoje sobre o professor Roberto falou agora de manhã. Não há uma certificação específica para cada empresa. Depois nós escutamos agora há pouco à tarde sobre um selo, né, de sustentabilidade. De manhã, eu não lembro o nome do cidadão que colocou sentado aqui, né, sobre a questão do selo social, né? Depois de manhã tinha lá, nós vamos criar um selo, o governo do Estado está querendo criar um selo. Dentro dessa tua perspectiva que trabalha também com a questão de ir às empresas, né, como é que se verifica isso aí, se é possível e não é? E a continuidade, quando a gente faz uma análise, vai para uma empresa para tentar entender nesse contexto, que ela vai se colocar ESG, ou seja, como for, como que se faz, na tua opinião, Sandra, qual que é para identificar a oportunidade de negócio, a oportunidade de melhoria da empresa, né, porque é um pré-diagnóstico, né, naquele item que você vai identificar que seja o mais importante nesse contexto hoje, principalmente quando a gente fala em investimento, né? Empresas precisam de capital, etc. Mas, enfim, não sei se você me fiz entender. Vou tratar da primeira parte primeiro, depois a gente volta para a segunda. Bom, eu quero tirar o selo social dessa discussão, porque o selo social é muito apropriado para cidades, como ele bem colocou, e está tudo certo. E no setor público, tem um risco, como eu falei, de você ter todo um trabalho, primeiro porque quando você... E essa discussão é interessante porque, desde que eu trabalhava com certificação ambiental faz 12 anos. Então, tem certificação ambiental internacional, tem brasileira, do GBC Brasil. E, desde lá, se discutia, eu vou criar um selo de uma certificação que é nossa, tem os nossos... Enfim, com parâmetros dedicados, e para avaliar empresas do mercado. Isso tem muita dificuldade, porque você precisa para ser um selo, você precisa de terceira parte, precisa de um laboratório de terceira parte validando aquilo. Então, ele é um pouco mais complexo, né? Não digo que é uma iniciativa ruim, eu estou dizendo que ela é complicada de se manter sólida por muito tempo, porque caem algumas
em algumas demandas, até porque o ESG também vai mudando. O nosso mundo está tão complexo que daqui a 6 meses a gente já pode ter uma outra configuração. Então, por isso que eu gosto do termo jornada, porque é dentro da realidade que você está. Né? Então, falando em crise climática, se você vai instalar, por exemplo, uma indústria de bebidas, você não vai instalar numa área do interior de São Paulo que teve uma crise de abastecimento hídrica 2 anos atrás. Você está colocando em risco o teu próprio investimento. Isso vai mudando, né? Então você tem novas. O que é materialidade hoje, para resumir, pode não ser amanhã. De tão complexo que é. Tem algumas coisas que são claras, sim, mas você corre o risco de deixar de observar algo, né, que seja relevante. A minha questão com o selo é essa. Né? Ele precisa ser muito amplo e ter validação de terceira parte para ter validade, pelo menos é a minha visão. Né? É claro que você, dentro desse contexto, entendendo um pouquinho do que é solicitado pelo mercado, para onde que o dinheiro está apontando, eu não acho isso ruim. Então, quando fala não demonize, eu acho bom a gente olhar para onde o mercado está caminhando. Então, se eles estão preocupados com o passivo ambiental, se você vai produzir um produto, você está criando, sei lá, um brinquedo, tá? Brinquedo é complicado, mas você está criando algo de plástico, você não vai usar um plástico normal que vai demorar anos e anos e centenas de anos para se decompor. Se você pensar que você pode usar algo que você consiga eliminar a poluição do mar, que você trabalhe com resíduos plásticos que advenham do mar, né, que sejam recolhidos do mar, você está fazendo um impacto duplo no meio ambiente. Né? Então, assim, você ter um olhar é um filtro. Tá? Além de você trabalhar com a questão ambiental, você pode pensar em termos de emissão de carbono. Daqui a um tempo, o Roberto falou na questão do mercado, né, do ponto de vista de carbono. Eu vim da construção civil. Né, é o field que eu trabalhei durante toda a minha carreira. Para a construção civil, eu estou dizendo o seguinte: olha, reveja seus fornecedores, escolha aqueles que já estão buscando um método, um produto que emita menos CO2, porque a gente está numa crise climática. Né? Não, e aí não tem muito a ver se o ODS vai ser atendido ou não, não tem que olhar para isso do meu ponto de vista, tem que fazer alguma coisa já, faça a sua parte. Né? Então, são essas questões relevantes. Então, em termos de estratégia, busque alguma coisa que realmente cause impacto, mas que faça sentido para você. Se você atua com pessoas, da mesma forma, né? Como que você vai capacitar as pessoas? Às vezes alguém me diz assim: eu não consigo colocar 50% de pessoas de TI, mulheres, porque não tem esse mercado. Uau! Vai lá e cria um curso para capacitar essas mulheres. Muito bem, o nosso muito obrigado à doutora Sandra Pinho Pinheiro.